Alô galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao LAC Cursos. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dar prosseguimento à nossa super preparação para esse concurso. E hoje a gente vai estudar um tema muito relevante, um tema especial que a gente já começou a trabalhar numa aula anterior. Estude comigo, galera, Organização do Estado Monárquico Brasileiro. Na aula passada, a gente abordou as principais características da formação do Brasil enquanto um Estado independente. A gente falou sobre o primeiro reinado e também sobre o período regencial. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre essa temática, vamos falar hoje sobre o segundo reinado, que é o longo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, um período muito importante da história do Brasil, com grandes transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, e é tudo isso que a gente irá abordar na aula de hoje. Muito bem. Você se lembra aí como é que começou o chamado Segundo Reinado? Ele começa em 1840 com o denominado Golpe da Maioridade. E o que foi exatamente o Golpe da Maioridade? Foi a antecipação da ascensão de Dom Pedro ao trono no Brasil. Com 14 anos e meio, ele recebeu a incumbência de ser coroado imperador no nosso país. Vamos lá então, pessoal. Um dos primeiros aspectos aqui do segundo reinado foi a construção da imagem de Dom Pedro II. Como é que seria a construção dessa imagem, pessoal? Primeiro ponto, olha só que importante. A construção da imagem de Dom Pedro II como o grande pacificador social. Vamos lá, qual é a razão que explica a antecipação da maioridade de Dom Pedro? Ele deveria assumir quando se tornasse definitivamente maior de idade, mas isso não aconteceu porque ele, antes dos 15 anos completos, já estava devidamente sentado ao trono do Império Brasileiro. Qual é a razão disso? A razão são as graves instabilidades políticas vivenciadas em nosso país, com as disputas pelo poder envolvendo os grupos dominantes, com uma série de revoltas que estouravam pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Tínhamos a ocorrência de diversas revoltas provinciais. Tínhamos, por exemplo, a Balaiada no Maranhão, a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, ou seja, havia uma ameaça de quebra da unidade territorial brasileira. Então a figura de Dom Pedro II sentado ao trono poderia representar uma pacificação da ordem social no Brasil. Dom Pedro, portanto, é um símbolo da nação. É o ícone político principal desse período. É aquele que terá o controle das decisões políticas no Brasil. Então é nesse sentido que nós devemos entender o chamado golpe da maioridade, visando pacificar aquelas revoltas que ainda aconteciam no Brasil, promovendo dessa maneira a manutenção da ordem social e econômica, o centralismo oligárquico com a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Do ponto de vista político, pessoal, nós tínhamos dois grupos que vão praticamente se revezar na condução política nacional ao longo de todo o segundo reinado. Como dissemos no início da aula, um período de quase 50 anos, moçada. São 49 anos exatamente. De 1840, data do golpe da maioridade e ascensão de Dom Pedro II ao trono, até 1889, com o advento da proclamação da República. E quais são as duas agremiações partidárias que vão se destacar na condução política nacional no parlamento brasileiro? São dois partidos,
o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os liberais, que também eram chamados de Luzias, e os conservadores, que por sua vez também eram chamados de Saquaremas. Havia até um ditado muito famoso no Brasil nessa época: nada mais parecido com um Luzia do que um Saquarema na oposição. Nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Essa frase é atribuída ao deputado Holanda Cavalcante, uma grande personalidade política de Pernambuco. Ou seja, a gente pode traduzir da seguinte maneira: nada mais liberal do que um conservador na oposição. Nada mais conservador do que um liberal no poder. Portanto, pessoal, vale dizer que apesar de serem agremiações políticas divergentes, rivais, antagonistas, eles não tinham muita diferença ideológica entre si. Eles defendiam os interesses das camadas dominantes brasileiras. É por essa razão que liberais e conservadores ficaram conhecidos como farinhas do mesmo saco. Certamente você já ouviu essa expressão, farinhas do mesmo saco. Eram os liberais e os conservadores, que apesar de serem grupos políticos adversários, eles representavam os interesses das mesmas camadas sociais. Ou seja, eram ligados às elites dominantes do Brasil e vão se revezar na condução política nacional através de um processo eleitoral extremamente fraudulento, pessoal. Como diz, né? Como dizia esse ditado, farinhas do mesmo saco, liberais e conservadores que estavam se revezando na condução da política nacional, mas que verdadeiramente, literalmente, vamos dizer assim, mamavam nas tetas da mamãe pátria. Era assim que o negócio funcionava. Em relação ao segundo reinado, ou seja, ao longo reinado de Dom Pedro II, nós temos 3 fases características. A primeira delas, que vai de 1840 até 1850, é conhecida como consolidação. É a fase de afirmação de Dom Pedro II no poder, pessoal. Ele assumiu o trono quando tinha 14 anos e meio, 14 para 15 anos. E nesse contexto histórico ainda enfrenta algumas revoltas. Por exemplo, a Balaiada no Maranhão, que só acabou em 1841. A Revolução Farroupilha lá no sul do Brasil, que só acabou em 1845. Ele enfrenta ainda as revoltas liberais, que ocorreram em São Paulo e Minas Gerais em 1842. E ainda tem a Revolução Praieira, que ocorreu lá na província de Pernambuco no ano de 1848. Portanto, essa primeira fase, esses primeiros 10 anos da administração de Dom Pedro II é uma fase de consolidação das estruturas monárquicas. Dom Pedro, aos poucos, vai assumindo as rédeas, o controle da política nacional no Brasil. A segunda fase, que vai de 1850 até 1870, essa sim, essa é a fase mais apoteótica, é a fase gloriosa, é o apogeu do segundo reinado no Brasil. É a fase em que nós temos uma estabilidade política e também uma prosperidade econômica. Essa prosperidade econômica é fruto da expansão cafeeira, principalmente no oeste paulista, que vai trazer muitos dividendos para o país. O auge do segundo reinado, olha só, é a fase da conciliação. Conciliação política entre liberais e conservadores. É a fase mais importante, é o apogeu do segundo reinado no Brasil. Posteriormente, já entre 1870
e 1889 nós temos a fase da crise, é a fase da decadência do segundo reinado, provocada por uma série de questões, as 3 questões básicas, pessoal: a questão militar, a questão religiosa e a questão servil. É a fase de declínio do segundo reinado até a sua queda definitiva em 1889, que é a data da proclamação da República. Muito bem, ainda analisando a questão política do segundo reinado, convém falarmos sobre o chamado parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas foi instituído no Brasil em 1847 com a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o cargo de primeiro-ministro no Brasil. Alguém que iria ajudar, alguém que iria auxiliar o imperador Dom Pedro II na condução política brasileira. Porém, meus amiguinhos, o parlamento implantado no Brasil era bem diferente do parlamentarismo implantado lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Quem governa de fato é o parlamento através da eleição do primeiro-ministro. Esse é o modelo britânico. No modelo brasileiro, não era exatamente assim que a banda tocava, porque no Brasil, quem tinha o controle das questões políticas era o imperador. O imperador era peça-chave nas decisões políticas. Quem indicava o presidente do Conselho de Ministros era o imperador. Lembra que o imperador tinha um poder exclusivo, um poder que era só dele, pessoal e intransferível, o poder moderador. Vamos lembrar que a Constituição de 1824 tinha 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Não podemos esquecer. Quem exercia o poder moderador, que flutuava em cima dos outros 3 poderes, era quem? Era o imperador. Então, através do uso do poder moderador, o nosso Dom Pedro II indicava o presidente do Conselho de Ministros, que ora era um político conservador, ora era um político liberal. Então, como mostra essa ilustração que eu trago aqui para você, pessoal, essa charge mostra muito bem como é que Dom Pedro vai controlando a estrutura política brasileira com, de um lado, os saquaremas, os políticos conservadores, de outro lado, os luzias, os políticos liberais, e no centro nós temos a velha política brasileira. Então era mais ou menos esse carrossel aí, pessoal, e quem controlava esse carrossel era a peça-chave. Quem é ele? O imperador Dom Pedro II. Então, ora tínhamos um presidente do Conselho de Ministros liberal, depois vinha um presidente do Conselho de Ministros conservador. Portanto, Dom Pedro estava no controle das decisões políticas. Nós podemos claramente dizer que através do parlamentarismo às avessas, entendeu por que essa nomenclatura? Parlamentarismo às avessas. Porque o parlamentarismo implantado no Brasil nesse segundo reinado não era nem um pouco parecido com o parlamentarismo britânico, era uma outra versão, vamos dizer assim, né? Um parlamentarismo ao contrário, em que a peça-chave das decisões políticas era o imperador. Portanto, nós podemos dizer que o legislativo estava completamente subordinado ao executivo. Dom Pedro II enfrentou ainda alguns focos de oposição política no início de seu mandato. A gente falou que a primeira fase do segundo reinado é chamada de consolidação. De 1840 a 1850 é uma fase de ajuste.
Dom Pedro, aos poucos, vai assumindo o controle, vai assumindo as rédeas da política nacional. Então ele ainda enfrenta alguns focos de oposição, como foi o caso das revoltas liberais de 1842, que aconteceram em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, quando os políticos liberais vão reagir ao centralismo político de Dom Pedro II. Só que essas revoltas aí, pessoal, as revoltas liberais de 1842 acabaram sendo sufocadas pelo Duque de Caxias. Não é à toa que Duque de Caxias é conhecido como o grande pacificador nacional. Ele acabou com a balaiada no Maranhão, ele pacificou as revoltas liberais de 1842 em Minas Gerais e São Paulo, e ele também pacificou a mais longa das revoltas ocorridas na história do Brasil, que foi a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. Vai de 1835 até 1845. Então, Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, é conhecido como o grande pacificador nacional. Um pouco mais tarde, ainda na década de 1840, temos a eclosão de um outro movimento contra o excessivo centralismo político do Segundo Reinado. Desta vez, esse movimento aconteceu na província de Pernambuco, pessoal, a revolucionária província de Pernambuco, mais um importante movimento político acontecido nessa província. É a Revolução Praieira, que aconteceu entre 1848 e 1850. Professor, por que razão esse movimento ganhou o nome de Revolução Praieira? Ora, pessoal, Revolução Praieira porque a sede dos revolucionários pernambucanos era o jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, em Recife. Daí vem o nome Revolução Praieira, que é uma repercussão da chamada Primavera dos Povos, que acontecia lá na Europa no ano de 1848, influenciada pelos liberais, pelos ideais, melhor dizendo, ideais liberais, nacionalistas e socialistas. Então esses ventos de mudanças, esses ventos revolucionários, sopraram também na região nordeste do Brasil com a ocorrência da Revolução Pernambucana de 1848, que é influenciada por esses ideais vindos da Europa, mas se reflete também a conjuntura local, pessoal, marcada por condições econômicas deficitárias, com a queda da produção de açúcar e algodão lá em Pernambuco, com as disputas políticas envolvendo aí os liberais, os praieiros, os liberais, né, são os praieiros, contra os gabirus. Os gabirus eram os conservadores. Então há uma disputa política, liberais contra conservadores lá em Pernambuco. Os liberais chamados de praieiros lá em Pernambuco e os conservadores chamados de gabiru. Gabiru é uma espécie de um rato, né? Então eles vão chamar de gabiru porque o rato é ladrão, né? Vamos fazer essa associação, essa analogia pejorativa. Eles lançam um manifesto ao mundo lá em 1848, onde pregavam, entre outras coisas, a extinção do poder moderador, o voto universal, pregavam a liberdade de pensamento, pregavam também a nacionalização do comércio varejista, porque o comércio naquela época lá em Pernambuco estava nas mãos, adivinha de quem? Dos portugueses. Então eles pregavam a nacionalização da atividade comercial em Pernambuco. Portanto, podemos dizer que os revolucionários pernambucanos, a galera aí da Revolução Praieira, pregava princípios universais e democráticos. No entanto, Dom Pedro enviou tropas militares lá para Pernambuco para rechaçar completamente esse movimento, que foi derrotado
pelas forças imperiais centralistas em 1850. É a partir daí que Dom Pedro vai começar definitivamente a assumir o controle das decisões políticas brasileiras, entrando numa fase gloriosa de sua administração, que vai de 1850 até 1870. É a fase conhecida como conciliação política. Bacana! Vamos falar um pouquinho agora sobre a política externa. A gente já abordou no início dessa aula as características principais da política interna no Segundo Reinado. Agora vamos falar da diplomacia exterior, vamos falar um pouquinho sobre a política externa brasileira, as relações diplomáticas que foram um tanto quanto agitadas nesse contexto. A gente tem, por exemplo, a ocorrência da questão Christie e também das questões platinas. A questão Christie, que foi um entreveiro diplomático envolvendo Brasil e Inglaterra. E as questões platinas, que também são importantes, diz respeito à disputa hegemônica entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no meio aí, né, pessoal? Como a chamada quarta força. Dentro das questões platinas, o movimento, o evento histórico mais importante, indubitavelmente, foi a Guerra da Tríplice Aliança, que a gente também conhece como Guerra do Paraguai. O mais sangrento conflito da história da América do Sul, que envolveu diretamente 4 países. A Tríplice Aliança de um lado. Quem era a Tríplice Aliança aí, professor? Brasil, Argentina e Uruguai, que vão se unir militarmente para combater o Paraguai. Esse conflito durou cerca de 5 anos. Vamos começar falando sobre a questão Christie, que representa o apogeu das tensões diplomáticas entre o Império Brasileiro e o Império Britânico, que tem uma relação íntima, uma relação intrínseca com a alteração na política tributária brasileira. A política tributária no Brasil teve uma substancial mudança no ano de 1844, quando o parlamento brasileiro aprovou a chamada Tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco, que aumentou de forma substancial a cobrança de impostos sobre mercadorias importadas, afetando diretamente os interesses da Inglaterra. A Inglaterra até então, pessoal, pagava apenas e tão somente 15% de alíquota de importação nas alfândegas brasileiras. Com a aprovação da tarifa Alves Branco, essa alíquota subiu, subiu de maneira consistente, de 30% a 60% de impostos. É claro que a Inglaterra não gostou nem um pouquinho da aprovação da tarifa Alves Branco e teve repercussão isso aí, claro, que a Inglaterra não deixou barato, não é? A Inglaterra se sentiu prejudicada do ponto de vista econômico. Para azedar ainda mais as relações entre Brasil e Inglaterra, teve 2 fatos pitorescos e importantes que vão contribuir para esse desgaste político. Primeiro fato, pessoal, foi o roubo da carga do navio inglês Príncipe de Gales, que acabou naufragando junto à costa do estado do Rio Grande do Sul. Aí a carga desse navio foi surrupiada. A Inglaterra exigiu o pagamento de uma indenização pela perda da carga do navio que havia sido roubado. Não houve essa indenização a princípio. O outro fato que também azedou as relações entre Brasil e Inglaterra
foi a prisão de marinheiros ingleses no Rio de Janeiro, no ano de 1862. Os marinheiros de Vossa Alteza Real, a Rainha da Inglaterra, aportaram no Rio de Janeiro e foram conhecer a zona boêmia do Rio de Janeiro. Os caras tomaram todas e mais algumas, ficaram alcoolizados e começaram a fazer arruaças no centro do Rio de Janeiro. Aí veio a polícia e prendeu os indivíduos. Só quando levou esses meliantes para averiguação, verificou que os camaradas eram cidadãos britânicos que não poderiam ser presos por autoridades judiciais. No Brasil havia um acordo diplomático entre Brasil e Inglaterra que proibia que cidadãos ingleses fossem julgados por leis brasileiras. Então o que vai acontecer? Aí é que vai entrar o embaixador britânico no Rio de Janeiro. O nome dele era William Christie, por isso que a gente tem a chamada Questão Christie. É uma referência ao embaixador inglês no Brasil, Sir William Christie, que vai exigir que os policiais e o delegado fossem exonerados, coisa que o Brasil não vai fazer. Então vai gerar uma celeuma política muito grande, que só vai ser resolvida com o arbitramento internacional. Foi convocado o rei da Bélgica, o Leopoldo I, para fazer a mediação desse conflito e julgar quem tinha razão. Só que o Brasil, mais do que depressa, tratou de pagar a indenização da carga roubada do navio Príncipe de Gales. E o rei europeu, o Leopoldo I, o rei da Bélgica, deu ganho de causa para o Brasil. É interessante mencionar também, pessoal, que a Marinha inglesa aprisionou 6 navios mercantes brasileiros que estavam no porto do Rio de Janeiro. Olha só, que foi considerado um ato de agressão por parte da Marinha de Vossa Alteza Real, a Rainha Elizabeth. Olha só, prendeu os navios, a Rainha Vitória. Essa é a era vitoriana, é a Rainha Vitória da Inglaterra. Então, olha só, a Marinha de Guerra Britânica apreendeu alguns navios mercantes brasileiros no porto do Rio de Janeiro, como forma de conseguir uma indenização, uma espécie de multa indenizatória pela carga do navio Príncipe de Gales que havia sido roubada. Então o Brasil considerou isso uma agressão. E aí a situação só é resolvida com o arbitramento internacional que foi feito pelo rei belga Leopoldo I, que deu ganho de causa ao Brasil. Consequência final desse movimento aí, pessoal, chamada Questão Christie, nós tivemos um rompimento temporário das relações diplomáticas envolvendo o governo brasileiro e o governo inglês. Esse rompimento diplomático aconteceu entre os anos de 1863 e 1865. No entanto, pessoal, a mais importante guerra que o Brasil envolveu-se, o mais importante conflito diplomático e militar do século XIX no Brasil é, sem dúvida, a Guerra da Tríplice Aliança. É a guerra do... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha,
e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.